Eu vou pedir aos irmãos que se coloquem de pé. Nós vamos de Atos 2, de 14 até o verso 24. Eu lerei os versos pares, a amada igreja, a uma só voz e com disposição, os versos ímpares. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Amém, irmãos? Podeis assentar, meus queridos? Nossas vidas, a história de nossas vidas são escritas por fatos marcantes. Fatos marcantes que deixam sinais, deixam mostras, deixam marcas de alegria, de tristeza, de derrota ou de vitória, de erros ou acertos. Assim é escrita a nossa história individual. Todos nós temos histórias marcadas por fatos. E de igual forma, a humanidade também é marcada por muitas histórias. E vamos meditar nessa noite a respeito de um fato de extrema importância na história da humanidade e de grande importância em sua história pessoal, em nossa história pessoal. Compreendendo a importância desses fatos que nós lemos aqui no registro bíblico, e compreendendo isto, e dependendo do valor que dermos a estes fatos, isto determinará se este fato marcante na história da humanidade gerará em nós alegria ou tristeza, gerará em nós sentimentos de sucesso ou derrota, gerará em nós uma convicção plena e absoluta de que Deus nos ama. Deus te ama. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te louvamos pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés. Te louvamos, ó Pai, por cada vida que aqui se encontra, cada família aqui representada, e que teu Espírito Santo esteja levando cada pensamento cativo em obediência à tua presença, em obediência à tua palavra. E que saiamos daqui tocados pelo teu Espírito, saiamos daqui diferente da forma que entramos, saiamos daqui cheios da tua graça, convencidos do teu amor e convictos do chamado do Senhor para as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, que este fato que marcou a história da humanidade há mais de 2000 anos atrás, marque a nossa história pessoal, e Pai, deixe uma marca especial nessa noite, que teu Espírito Santo esteja nos tocando e tocando em nossos corações,
corações, reavivando, ó Pai, o coração, a alegria da salvação em cada vida, animando, ó Pai, e nos convencendo e convencendo a cada um do amor do Senhor e do fato, ó Pai, de que o Teu reino é chegado a nós. Pai, nós Te louvamos por essa noite, bendizemos o Teu santo nome e contamos com a manifestação do Teu Espírito Santo entre nós. Amém, irmãos? Glória a Deus. Meus queridos, esse texto, além de revelar um fato marcante na história da humanidade, também revela uma atitude corajosa de um homem que há pouco tempo, nesse contexto histórico, havia se revelado um grande covarde, o apóstolo Pedro. No verso 14, Pedro se levanta, e o texto inicia-se assim: então se levantou Pedro com os 11. Mas sobre o que Pedro está se expondo diante daquela numerosa multidão? Havia uma numerosa multidão em Jerusalém, e Pedro, de forma corajosa e audaciosa, se levanta diante desse povo. Imagine-se em um lugar com mais de 3.000 pessoas, e aí você sozinho, você sendo uma pessoa sozinha, se levanta e ergue a sua voz para falar com essas pessoas. É o que está se passando, o que se passou nesse momento. Então Pedro se levanta em alta voz, está dizendo àquela multidão, e ele está compartilhando. No verso 14 ele diz assim: e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém. Ele está advertindo a respeito de um fato. Que fato é esse? Nós estamos aqui no momento histórico em que o povo estava reunido em Jerusalém, a cidade santa, para a festa do Pentecostes. Em um dado momento, Deus derrama o seu Espírito sobre o seu povo, sobre aqueles que caminhavam com Jesus Cristo. Imagina a cena, uma cidade cheia de pessoas, uma cidade onde havia pessoas de todas as línguas, e Deus derrama sobre o povo, aqueles discípulos que caminhavam com Jesus Cristo, o Espírito Santo. E aí toda aquela multidão que estava ali, que sabia que aquele povo era judeu, e começava a ouvir aquele povo com línguas estranhas ou idiomas diferentes. Imagina esse lugar, pessoas com vários idiomas. E aí eu que mal falo um português, começo a falar em alemão, em russo, em chinês. Aí o povo observando aquilo, falando: mas o que está acontecendo? Esse povo está bêbado? Esse povo está falando com a voz enrolada? E nesse momento se inaugura aqui o ministério do Espírito Santo, com esse derramamento do Espírito Santo. E aquele povo, não entendendo o que estava se passando, alguns se levantam e começam a zombar. Estão bêbados? Não são esses judeus? Por que eles estão enrolando as línguas? E não entendemos o que eles estão falando. Outros, por outro lado, diziam: não são eles judeus? Como eles podem falar na minha língua materna? E aí um alvoroço se formou em meio a essa multidão. Então Pedro, de forma audaciosa e corajosa, se levanta e põe a explicar as Escrituras, o que de fato está se passando, o que de fato está acontecendo. E Pedro, no verso 15, começa a sua exposição. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora, ou seja, 9 horas da manhã. Para um judeu, naquele dia de festa, era comum se guardar um jejum até meio-dia. Então não havia possibilidade alguma daqueles homens estarem bêbados, como supunham aqueles que zombavam. E daí Pedro começa a adverti-los, e do verso 16 a 21, ele expõe com autoridade a revelação do Antigo Testamento, interpretando aquele momento presente à luz do passado. Olhando para trás,
nas profecias do profeta Joel. A partir do verso 17, ele começa a revelar essa profecia que fora dada centenas de anos antes daquele momento. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Meus queridos, antes de avançarmos na exposição do texto, nós precisamos compreender duas coisas muito importantes. A manifestação do Espírito Santo antes desse momento, nós vemos isso em todo o livro do Velho Testamento. Ela ocorria de uma forma muito específica. Deus não derramava o Espírito dele como ele derramou nesse momento. O Espírito visitava um profeta, visitava um rei, visitava um sacerdote, a obra era realizada e o Espírito Santo se retirava. Era assim que o Espírito de Deus se manifestava no Velho Testamento. A partir desse momento se cumpre a profecia de Joel. O Espírito de Deus é derramado sobre aquele povo, os discípulos de Cristo. Ele é derramado para não mais ser retirado. O Espírito de Deus é derramado. Precisamos entender isso. A manifestação do Espírito Santo no Novo Testamento é totalmente diferente das manifestações no Velho Testamento. Segunda coisa que precisamos compreender, que é muito importante. Nós estamos vivendo os dias, ou o tempo que a Bíblia chama de últimos dias, ou naqueles dias. Nós vamos encontrar também essa expressão no Novo Testamento, últimos dias. E o entendimento dessas duas verdades é importantíssimo, para que nós possamos perceber a grandiosa revelação do profeta Joel. Nestes tempos, há 2000 anos atrás, se cumpriu a profecia, se cumpriu a promessa tão esperada pelo povo de Deus. Mas também temos a revelação de que nesse tempo, chamado últimos dias, e nós vemos aqui nos versos 19 a 21, nós temos a revelação de que haveria muita aflição, haveria dor e haveria sofrimento. Em que tempo? Nesse tempo, últimos dias, o tempo que nós já vivemos desde esse derramar. É só olhar para o mundo ao nosso redor que nós vamos perceber como o mal se alastra, como o sofrimento e as aflições crescem. Mas a profecia não revela somente sofrimento nos últimos dias. O que mais acontece nos últimos dias e que é importantíssimo? A profecia revela que todo filho de Deus passará por dificuldades, sim, mas também revela que nesses últimos dias, que não são somente marcados por dificuldades, nós temos a promessa estabelecida por Deus no verso 21, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então os últimos dias não são apenas marcados por lutas, tribulações e dificuldades, mas também é marcado por essa promessa grandiosa, que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus Cristo será salvo. As Escrituras nos informam que vivemos nos últimos dias. As Escrituras nos informam que enfrentaremos dificuldades e não será fácil. Mas as Escrituras também nos informam que no poder do Espírito Santo, nossas esperanças são renovadas e nele somos mais do que vencedores. Amém, irmãos? Nele somos mais que vencedores. Então, a partir do verso 22, Pedro
enfatiza em seu discurso, depois do Sermão do Monte, irmãos, este sermão de Pedro, esse discurso de Pedro é um dos discursos mais importantes em todo o Novo Testamento, porque ele contempla toda a obra redentora de Jesus Cristo. Ele mostra para nós o plano do Senhor, e ele revela para nós o resultado desse plano do Senhor. E a partir do verso 22, Pedro enfatiza dois contrastes entre Deus e os judeus, na forma como Deus e os judeus relacionaram com Jesus Cristo. Dois contrastes, se não estivermos atentos, não percebemos. Devemos observar esses dois contrastes com muito cuidado. E a partir do verso 22, ele está expondo. Ele menciona Deus duas vezes e, em contraste à menção de Deus por duas vezes, também menciona o povo judeu por duas vezes. Diz aí o verso 22, varões israelitas, atendeis a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos o sabeis. Primeiro contraste, da parte de Deus, como Deus se relaciona com Jesus Cristo, o Deus Filho. Jesus é aprovado por Deus, por meio de quem o próprio Deus realiza sinais e prodígios. Qual é a reação dos judeus em relação a Jesus Cristo? O povo, dito povo de Deus, qual é a reação? Em contraste com a aprovação de Deus, qual é a reação do povo judeu? Vós o matastes. Olha o verso 23. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Deus aprova Jesus Cristo e realiza por meio dele sinais e prodígios. Em contraste, aquele povo que se dizia povo de Deus, o mata ou crucifica. Vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Deus Pai aprova Jesus. Os judeus matam Jesus. Segundo contraste que nós podemos encontrar aqui, inserido nesse verso 23, está embutido nesse versículo. Alguém poderia dizer, erroneamente poderia dizer, mas Deus é tão responsável pela morte de Jesus Cristo quanto os judeus. Porque afinal de contas, no início do verso 23, diz assim, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes. Alguém poderia dizer, mas Deus entregou Jesus sabendo que ele morreria. Sim e não. Os judeus eram 100% responsáveis. Mas o que diferencia, qual é o contraste que está por trás desta afirmação? Esse é o segundo contraste, e à luz das motivações nós vamos perceber esse contraste. Deus entrega o seu filho, os judeus o matam. Por que os judeus crucificaram Jesus Cristo? Porque o rejeitaram. A motivação que levou esse povo a crucificar Jesus foi rejeitá-lo, considerá-lo um falso Messias. E assim eles o crucificaram, como um blasfemo, como um herege, como um falso Messias. Deus, no entanto, em contraste a isso, entrega o seu filho sim para ser crucificado, mas não entregou Jesus apenas para morrer, entregou Jesus para o exaltar sobre todas as coisas. A motivação de Deus Pai era exaltar Deus Filho, não somente por meio da morte, mas principalmente por meio da ressurreição. Verso 24, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, não, porquanto não era possível fosse ele retido pela morte. Deus entregou sim Jesus Cristo para a cruz, permitiu a sua morte, para ressuscitá-lo e exaltá-lo acima de todo o nome. Em contraste,
aquele povo religioso, aquele povo que dizia crer em Deus, crucifica Jesus por rejeitá-lo, por considerá-lo falso Messias. Este é o contraste que nós encontramos no verso 23, motivações. Motivação de Deus, exaltar Deus Filho. Motivação dos judeus para matá-lo, rejeição, considerá-lo falso Messias. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, Deus o exalta sobre todo nome. E esse segundo contraste é importantíssimo para percebermos o papel de Jesus em todo o plano de redenção. E nesse momento, quando o apóstolo Pedro deixa muito claro a rejeição e a motivação daqueles homens crucificarem a Jesus, ele lança a mão, e ele deixa claro esses dois relacionamentos, como Deus Pai se relaciona com Deus Filho Jesus Cristo, e como os judeus se relacionaram com ele. Os judeus o rejeitaram, Deus ao contrário o aprovou. Vocês o mataram, Deus ao contrário o ressuscita para a exaltação de seu nome. E no decorrer do discurso de Pedro, ele relembra um salmo de Davi. Ele relembra um salmo de Davi que aponta para a superioridade de Jesus em relação a Davi, a partir dos versos 25 ao 29. Ele está comparando Jesus com Davi. E por que ele faz essa comparação? Porque aquelas pessoas de coração endurecido, presos à religiosidade, presos a tradições familiares, presos a tradições religiosas, cheios de conceitos distorcidos e preconceitos, consideraram Jesus um falso Messias, rejeitaram Jesus Cristo. E ele está comparando Jesus com Davi, mostrando que Jesus é muito superior ao rei Davi. Jesus é o Deus Filho, Deus encarnado, e Jesus foi exaltado e está à direita do Deus Pai. Davi se encontrava em sua cova, Jesus ressuscitou de sua cova e subiu aos céus. E nós encontramos aqui, verso 32, a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Então ele está dizendo, derramou isto que vedes e ouvis. Esses sinais, essas maravilhas, o povo falando em seus idiomas natais. Eles não estão bêbados, é o derramar do Espírito Santo, é o sinal do derramamento do Espírito Santo da parte de Deus Pai e Deus Filho, como prometido ao profeta Joel. E no verso 34 ele completa, porque Davi não subiu aos céus, mas o próprio Davi declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos meus pés. E aqui ele relembra um outro salmo e uma outra promessa. Jesus está à direita de Deus Pai, ressuscitou, subiu aos céus, um dia retornará, um dia voltará. E quando será esse dia? Até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. E há 2000 anos atrás se cumpriu uma promessa, e foi relembrada uma outra promessa. Jesus voltará. E até hoje nós estamos aguardando o cumprimento desta promessa. A promessa da vinda do Espírito Santo foi cumprida, o derramar foi inaugurado. E agora a igreja do Senhor aguarda o retorno de Jesus Cristo. E no verso 36, Pedro faz uma declaração extremamente importante. Esteja absolutamente certo, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Era a festa de Pentecostes, o povo judeu estavam celebrando o Pentecostes,
Deus inaugura o ministério do Espírito Santo, derramando o Espírito Santo. O povo zomba daquele mover do Espírito de Deus. Pedro se levanta e expõe a palavra de Deus com autoridade, com precisão. E nós precisamos entender esta revelação. E não como os judeus que estavam zombando e dizendo, estão bêbados. Ou como nos dias atuais, que muitos se referem ao povo cristão, são os ignorantes que ainda acreditam nessa história. Mas nós precisamos entender que este fato marcante aconteceu e tem mudado histórias, e mudou a história da humanidade, e ainda continua mudando histórias de vida. A questão toda é como nós nos colocamos diante deste fato. Como nós nos colocamos diante desse fato. Nós poderíamos muito bem ligar o verso 22 diretamente ao verso 23. Quando ele fala assim no verso 22, varãos israelitas, atendei a estas palavras. No verso 36 ele repete de forma semelhante, esteja absolutamente certo, pois toda a casa de Israel. Nós podemos fazer uma ligação direta, do verso 22 ao 36, esteja absolutamente certo, toda a casa, todos os povos, todas as pessoas, de que a este Jesus, que foi crucificado, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus o fez Senhor e Cristo. Lembrando os contrastes, os judeus rejeitaram Jesus, Deus o aprovou. Os judeus crucificaram e mataram Jesus, Deus o ressuscitou e o exaltou acima de todo nome. Estejam absolutamente certos. Você está certo de quem é Jesus? E qual a importância deste fato na sua caminhada aqui, agora, hoje? Você está absolutamente certo da importância desse fato que aconteceu há mais de 2000 anos atrás? A importância desse fato na sua história pessoal? Felizmente, aquelas pessoas entenderam o discurso de Pedro. Aqueles que estavam zombando e dizendo, estão bêbados, passaram a dizer, que faremos, irmãos? Olha o verso 37. Ouvindo estas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Que faremos? Eles entenderam a profecia, entenderam o cumprimento da profecia e entenderam as suas atitudes. E atônitos, com o coração constrangido, perguntaram de forma enfática, de forma, eu diria até que preocupada, que faremos, irmãos, depois de tamanho erro cometido? Ignoramos, rejeitamos o Messias, crucificamos, e agora? Que faremos, irmãos? E você que está aqui essa noite, como você tem se relacionado com Jesus Cristo? Os judeus o rejeitaram, os judeus o mataram. Deus Pai o aprovou, Deus Pai o exaltou. E você, como tem se relacionado com Jesus Cristo? Você está absolutamente certo do mover de Deus na história da humanidade? Você está atentando para o mover de Deus na sua história pessoal? Ou você tem ignorado e desprezado o agir de Deus na história da humanidade? O que faremos, irmãos? Eles perguntam a Pedro, e nessa noite eu pergunto a você, o que fareis, meus queridos? O que fareis? Aos membros da IPE, eu pergunto, como você tem se relacionado com Jesus Cristo em sua vida? Exaltando ou desprezando?
Como você tem se relacionado com o seu Senhor e Salvador? Aos nossos queridos visitantes, o que fareis de Jesus Cristo? A palavra nos chama para uma relação de entrega. E Pedro responde àquele povo, nos versos 38 e 39. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Para quantos o nosso Senhor chamar. Deus está chamando. O que fareis? Nos últimos dias enfrentaremos lutas. Tanto cristãos quanto não cristãos passarão por lutas, por aflições, por dificuldades. Mas Deus promete derramar do seu Espírito. E a promessa é para nós e para os nossos filhos, pois para vós outros é a promessa para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, para todos quantos o Senhor chamar. O que fareis? O que fareis de Jesus Cristo, o Filho de Deus? O que fareis de Jesus, o Deus homem? Meus irmãos, o Senhor nos chama para uma relação com Jesus Cristo enquanto Senhor e Salvador. E essa relação não termina, ela continua na glória. Nós somos chamados à compreensão deste fato histórico que inaugura o mover de Deus na história da humanidade. E o Espírito Santo até hoje tem tocado e continuará tocando corações até a volta de Cristo. Até que Ele saia da direita de Deus Pai e venha recolher o seu povo. Que fareis? E nessa noite eu quero te dar a oportunidade para se perguntar: o que eu tenho feito de Jesus Cristo? Aquele que celebramos no Natal, aquele que celebramos na Páscoa, o que eu tenho feito de Jesus Cristo? Não se trata de religião, não se trata de tradições familiares ou religiosas, se trata de como eu tenho entendido a revelação do amor de Deus por meio de Jesus Cristo. E qual tem sido a minha resposta a esta relação de amor? O que fareis? Quero te convidar a fechar os seus olhos e orar ao Senhor. Coloque sua vida diante do Senhor.